Olha, dados da Secretaria de Saúde aqui de Maceió apontam para um aumento nos casos de sífilis aqui em Maceió. Olha, vocês terem ideia, em 2021, Maceió notificou 1.180 casos de sífilis. E este ano, até o mês de setembro, já foram notificados 1.206 casos. Ainda segundo a Secretaria, em 2021, Maceió registrou 448 casos de sífilis em gestantes e 224 crianças. Até setembro de 2022, foram 351 em gestantes e 136 congênita. Esse, inclusive, é o assunto de hoje no Explica Pra Gente com a infectologista a doutora Luciana Pacheco. O nosso Explica Pra Gente e está no ar. Um assunto importante para ser debatido aqui, por isso que a doutora Luciana Pacheco trouxe aí essa discussão para a gente poder também participar com os nossos internautas. Doutora Luciana, mais uma vez, boa tarde, seja bem-vinda, boa semana. Para tocarmos num assunto sobre a sífilis. Durante muito tempo, essa doença foi até, inclusive, quase que esquecida, né? Mas aí acabaram as negligências, a falta de cuidado, enfim, e ela volta de novo a apresentar números que são preocupantes. O que está acontecendo? É falta de responsabilidade das pessoas, falta de procura? A pandemia ajudou nisso também, doutora? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos os telespectadores. Não, Wilson, não foi exatamente a pandemia responsável por esse aumento da sífilis no nosso país. Já há algum tempo que ela vem aumentando nas mulheres principalmente, e aí nas crianças, atingindo, né, a gestação e as crianças também. Então, a falta do uso de preservativo, né, é uma das principais razões, e muitas vezes as crianças, as meninas bem jovens, elas engravidam e não procuram o acompanhamento da gestação, fazer pré-natal. Os maridos ou os companheiros, eles também precisam fazer o exame para confirmar a doença, porque mesmo que a gente trate a mulher, por exemplo, na gestação, se o marido não estiver, se o companheiro, se o namorado não estiver tratado também, ela vai se reinfectando. E aí pode passar para o bebê durante a gravidez, pela placenta, e a criança pode, a mãe com sífilis, ela pode ter um aborto, pode ter um parto prematuro, pode ter uma criança com malformações também. Então é um problema de fato, um problema de saúde pública grave, e eu acho que a desinformação, na verdade, é o grande problema com relação a isso, porque é uma doença sexualmente transmissível, como eu já falei, a gente chama uma IST, infecção sexualmente transmissível, como o HIV, ela tem uma relação muito íntima com o HIV. Quem tem HIV positivo precisa investigar sífilis e vice-versa. Então, mas tem tratamento e tem testes para a pessoa fazer para saber se está doente e se tratar adequadamente. Muito bem, doutora. Vamos lá, então, vamos trazer as pessoas que querem participar desse bate-papo com a senhora aqui. Vamos ver quem faz a primeira pergunta. É o Mário Luiz. Ele pergunta o seguinte: doutora Luciana, quais os sintomas da doença? A doença, Mário, ela tem normalmente 3 fases de evolução. Aquela fase que começa em torno de até 4 semanas da infecção, então a pessoa se infecta e depois aí de 3 a 4 semanas pode aparecer uma úlcera na região genital, no pênis, pode ser no reto, pode ser na boca. Essa lesão, ela pode, às vezes, até ficar, ela não é dolorosa, ela é indolor, pode sair, drenar daquela lesão uma secreçãozinha clara, que é rica em treponema, que é o agente causador da sífilis. Depois, essa lesão, ela pode cicatrizar por ela mesma, independente de tratamento ou não, e daqui mais ou menos uns 3 meses, a pessoa pode ter a segunda parte da doença, que é quando ela pode ter manifestações no corpo, lesões no corpo, lesões vermelhas, no corpo todo, na região palmar, na região plantar. Aquelas lesões na região genital podem acontecer ainda, pode ter dor de cabeça, pode ter gânglios, né, as ínguas no corpo. E a terceira fase, que é uma fase aí depois ela pode também se curar disso, e a doença entra numa fase que a gente chama de
latente, e aí depois de anos ela pode se manifestar, então com alteração na visão, alteração nos ossos, alteração cerebral, podendo levar a meningite, alteração cardíaca. Então, a doença ela tem essas 3 fases aí. Mas, inicialmente, essa lesãozinha que aparece, essa úlcera na região genital ou oral. Perfeito, doutora. Muito bem explicado para o Mário. Vamos para a segunda pergunta de hoje. Quem quer fazer a pergunta para a doutora Luciana Pacheco? Vamos ver. Quem vai participar é a Fernanda Santos. Ela pergunta o seguinte: doutora Luciana, existe alguma forma de evitar que a gestante transmita ao filho? Quando a gestante ela está contaminada, ela infectada, ela precisa se tratar. É um tratamento simples, é um tratamento com penicilina, uma medicação, um antibiótico simples que se faz via injetável, intramuscular. Então, a gestante pode tomar, deve tomar, para tentar não passar para o feto. A única forma que ela estando infectada, não existe uma prevenção maior do que o próprio tratamento. Durante toda a gestação, se o parceiro, né, não quiser, por exemplo, fazer o teste, então a gestante deve se preocupar em usar preservativo na gravidez inteira para ela não passar para o seu feto. E deve fazer o pré-natal, os exames pré-natal. O teste rápido é um teste que hoje tem nos postos de saúde, nas unidades básicas de saúde, que ela é feita já no primeiro trimestre da gestação, antes um pouquinho do parto, que é justamente para proteger ainda dar mais essa possibilidade de proteção e tratamento, se for o caso da gestante estar infectada. Muito bem, doutora. Doutora Luciana, mais uma vez, muito obrigado. Está aí então a pergunta respondida. É importante a gente sempre trazer assuntos detalhados com a doutora Luciana para que vocês entendam, né? É uma informação que a melhor coisa que se possa fazer é informar, né? Para que as pessoas possam buscar também aí restabelecer sua saúde e se cuidar, que é o mais importante. Doutora Luciana, Exatamente. Um abraço grande, saúde, boa semana e até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima, boa semana para todos. Muito obrigado, doutora. Mais uma vez, muito obrigado. Ótimo a gente se bater esse papo. Não explica pra gente com a doutora Luciana, sempre trazendo assuntos importantes, né, sobre a serem debatidos aqui para a saúde, para você se cuidar. É prestação de serviço pura aqui para você que está acompanhando aqui o nosso fenômeno. Fique alerta, tá bom? Obrigado mesmo.